Hoje o programa Presença traz a presença do Fernando Cobb, empreendedor e educador. Nós estamos conversando a respeito de educação nesses 19 anos do século XXI. Fernando, uma questão que eu quero colocar para você, eu não gosto de perder essa oportunidade quando eu falo com educadores. A Contec, né? Cobb, Colégio Cobb e Contec, né? Contec. Tem dois colégios Cobb, sobre... agora educação básica é Cobb e curso técnico é Contec. Mas a Contec foi uma marca que foi muito, até pela inovação que você apresentou há 15 anos atrás, verdade. Né? Ficou muito marcada. E vamos inovar no Cobb agora. Então, mas uma questão que se coloca é a seguinte, eu não sei como é que vocês estão lidando com isso lá. Você está falando da nova postura, do novo modo de se transmitir o conhecimento, do novo modo de se adquirir o conhecimento, que é a experimentação na prática, né? Então, você chamou dessa técnica aí Metodologias ativas. Metodologias ativas, ou seja, o aluno aprende fazendo. Proativo, o aluno é proativo. Ele vai faz. fazer, e na verdade o que se sabe desde muito é que quando você faz, você grava na memória muscular, muito mais do que na memória aqui, porque essa aqui esquece. Sem dúvida. Né? E você fazendo, andar de bicicleta, sem dúvida. Você pode ficar 100 anos sem andar de bicicleta. Verdade. E dia que você monta na bicicleta, você sai pedalando. Verdade. É o sinestésico, a gente aprende com o sinestésico. sinestésico. É sobre isso que eu quero falar por causa de quê, Fernando? Já se descobriu, a neurofisiologia descobriu já há muito tempo que nós temos 3 canais de apreensão de conhecimento, e sendo que um deles normalmente é predominante. Eu pessoalmente sou mais visual do que auditivo e sinestésico. Mas eu não vejo nas escolas uma triagem de maneira que se adeque conteúdos para cada tipo. Por exemplo, um aluno que seja predominantemente sinestésico, estudando junto com o aluno predominante visual. Como é que fica a gestão desse conteúdo? Eustáquio, a escola evoluiu muito nessa questão do sinestésico auditivo, porque você já tem nas escolas o uso de algumas tecnologias que saíram do quadro de giz, né? Pelo menos do quadro de giz do colégio brasileiro já saiu, com data show, computador, internet, isso já tem dentro das escolas. Então hoje a parte visual é muito bem apresentada. Hoje você tem inclusive já conteúdos em 3D apresentado para o aluno, então isso está bem resolvido, né? Através das tecnologias que já são inseridas no colégio. O que não está resolvido é o sinestésico. É fazer o aluno realizar, ser proativo. Mudar esse paradigma de tirar o aluno dessa postura de passivo, assistindo aula, copiando, e fazendo uma prova, né, que vale de 0 a 10, para uma atividade de que ele realize projetos, que ele tenha resultados, que ele resolva problemas. Atende a dimensão sinestésica também. Atende a sinestésica, né? E aí tem que direcionar para o mundo moderno, no mundo da 4.0. Tá, e vamos falar de 4.0. Quais são os conteúdos nessa... Que aí é bem diversificado. Nossa, né? Quer dizer, a gente vê hoje no mundo, você vai visitar pessoas que estão empreendendo nas empresas de tecnologia, é uma loucura, Eustáquio. Rapaz, eu tenho visitado algumas empresas aqui, a coisa é algo extraordinário. A mudança que vai ocorrer, as mudanças que vão ocorrer nesse mundo, eu acho, a gente que tem estudado sobre isso, porque tem um ano que a gente está debruçado sobre isso, para entender o que vai acontecer com o mundo, quais são as tecnologias que estão vindo por aí, que vão mudar o que a inteligência artificial vai mudar nas nossas vidas. O que é a capacidade de ter, por exemplo, uma impressora 3D, né, na sua casa, fazendo o que você quiser, vai mudar na sua vida. Né? O que a internet das coisas vai mudar? Então, são questões que estão trazendo mudanças extraordinárias. Inclusive instaurando novos comportamentos, né? Pois é, eu fico pensando assim, o cara está preocupado que vai mudar o cobrador, que não vai ter o cobrador, daqui a um dia não vai ter o motorista, né? Porque a inteligência artificial vai num restaurante, você vai precisar mais repor o prato no restaurante, vai ter robótica com inteligência artificial, internet das coisas, uma impressora 3D, quer dizer, uma internet 5G, quer dizer, isso tudo vai transformar o mundo, né? A maneira de se... As profissões, você não vai ter médico mais como antes, você não vai ter advogado, engenheiro, todas as profissões vão mudar. Então nós temos que pensar que habilidades esses alunos precisam ter para estarem preparados para enfrentar um mercado de trabalho de 2030. Imagina. Não, 2030, com essa educação... Tem coisas que vão existir em 2030 que nem foram pensadas ainda. A gente não consegue imaginar quais são as mudanças, porque todo mundo fica especulando o que vem por aí, mas as mudanças são muito grandes, Eustáquio.
muito maiores do que a gente é capaz de entender. Não tem aquela frase que diz que é muito maior do que a nossa vã filosofia é capaz de entender? Sim. Nós não temos, por mais que você estude, por mais que você, eu fico imaginando essas empresas, né? Por exemplo, dizem que a Google, a Facebook, essas empresas IBM, essas empresas de tecnologia, elas estão preocupadas com o mundo porque a tendência é que tenha 30% das pessoas sem ter o que fazer no mundo. Não, a estimativa é maior. Não, eu digo É assim, maior. na pior das hipóteses, 30%. Mas a estimativa, eles estão pensando na instituição de uma renda básica universal de maneira a assegurar que essas pessoas que não terão empregabilidade... Tem sobrevivência. Tem sobrevivência, vão precisar consumir. É isso. Então, isso é coisa louca isso. Isso é louco. A gente precisa preparar esse aluno para esse mundo. Com essa educação que a gente está dando hoje, vai preparar? É só pensar nisso. Como é que vão estar esses alunos aí para 2030? Eles não estão preparados. Não estão. A gente tem que mudar. Tem que dar a ele a capacidade de visão, sabe? De interagir com esse mundo como um empreendedor, que investiga, que pesquisa. Nós estamos trazendo para a nossa educação o design thinking, a maneira de pensar as coisas pelo ser humano, desenvolver empatia, mapa de empatia, que é uma coisa que eu faço tudo a partir do entendimento das dores das pessoas, né? De o que essas pessoas têm de necessidade. Então essa maneira de você pensar o ensino, modernizar o ensino, é que nós estamos buscando essa inovação, porque é isso que o aluno precisa fazer. Ele precisa pensar hoje o que é o design? Design digital. Ele precisa saber se comunicar dentro da rede digital. Comunicar, como você já colocou, inclusive, muito bem, a questão do conteúdo, né? Eu preciso ter conteúdo para colocar, eu preciso saber escrever para essa rede digital, eu tenho mídias digitais, eu tenho que saber o que é fazer uma startup, o que é uma empresa, como é que eu vou associar uma empresa analógica, por exemplo, né? Uma loja de roupa, ela vai existir no mundo real? Vai. Showroom, né? Mas vai ter muita coisa virtual. Ela vai ter associação com muita coisa virtual. Então esse aluno precisa pensar nisso. Desde a indústria, comércio, serviço, tudo vai mudar. Não é só a indústria, não. O pessoal fala muito indústria 4.0, né? O pessoal só fala assim, indústria 4.0. Mas não é indústria 4.0, vai ter o serviço 4.0, o comércio 4.0, a forma de se relacionar com 4.0, a educação 4.0. A presença hoje é do empresário, empreendedor e educador Fernando Cobb. Voltamos já. Voltamos com a presença do educador e empreendedor Fernando Cobb. Fernando, você descreveu metodologia, você falou a respeito da inovação na abordagem educacional que você está professando nos seus estabelecimentos, falou das metodologias ativas, citou algumas situações da sala invertida, que responde agora à necessidade do aprendizado por sinestesia, ou seja, a pessoa aprender fazendo, experimentando. Citou o processo de gamificação, que é lúdico também, né? Um processo lúdico. Mas o que é STEAM? STEAM é uma metodologia que está sendo muito usada, foi usada demais, tem sido usada demais nos Estados Unidos, Canadá, e está se proliferando no mundo inteiro, está chegando aqui no Brasil, nós já nos apoderamos dela, gostamos demais e estamos projetando nossos cursos. Ele vai ter os projetos, os cenários com os projetos, né? Por exemplo, a feira orgânica lá, sem agrotóxico, ele vai situar ali alguns problemas que ele vai resolver, fazer mapa da empatia, pesquisa e tal, e vai desenvolver ali, o STEAM é uma sigla em inglês, que significa o S de Science, ciência, tecnologia, technology, do T de technology, T, o E de engineer, quer dizer, engenharia, arts e matemática. Então, artes e matemática, ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Todos os projetos se integram, então, com as bases comuns lá de ciências através do STEAM. Então, o aluno vai lá pesquisar sobre os agrotóxicos na feira. Né? O que é o fator dos agrotóxicos? Ele tem várias pesquisas que ele pode fazer de ciências ali dentro. Ciências humanas, ciências naturais, ele pode fazer pesquisa de química, de biologia, de alimentos, de agrotóxico, de doenças, de são várias possibilidades que ele tem, né, de integrar esse cenário, esse problema dele com a ciência natural, por exemplo. Com a tecnologia, nós estamos desenvolvendo para o aluno a possibilidade de ele desenvolver aplicativos, startups. Se fala muito em aplicativo.
Quer dizer, a tecnologia para o aplicativo não é tão complexa. O que é complexo para fazer um aplicativo? Eu quero fazer um aplicativo no celular. O que é complexo? O raciocínio que está ali por trás, que é um planejamento estratégico, é um fluxograma de necessidades, começa com o mapa da empatia, quais são as necessidades, o que eu vou oferecer, como é que eu vou organizar isso em termos de fluxograma para chegar ao resultado lá. Se o aluno desenvolve isso, ele desenvolve aplicativo. Dentro da escola, que é o que a gente quer que o nosso aluno desenvolva, aplicativos, softwares. Ele vai desenvolver startups, empresas de tecnologia, levar para a lavanderia um processo moderno de digitalização, de robotização. Né? Ele vai fazer o planejamento disso. Depois ele se integra com alguém que tenha o conhecimento tecnológico, a ferramenta tecnológica e desenvolve. Inteligência artificial. O que é um processo de inteligência artificial? É um processo de planejamento de matrizes, né? De tudo que eu posso informar para o computador, que ele vai assimilar aquela informação e depois dar uma resposta já planejada. Então isso é inteligência artificial. O aluno vai se integrar com isso. Nós temos uma matéria que a gente está lançando dentro do nosso curso, chamada Tecnologias 4.0. O aluno vai pesquisar sobre aquelas tecnologias e vai desenvolver, por exemplo, vai perguntar: como que essa tecnologia vai mudar a minha vida? Como vai mudar a minha cidade? O que ela vai trazer? Emprego ou desemprego? Ela vai aumentar a minha possibilidade de profissão ou diminuir? Então ele vai fazer esse questionamento, ele vai ser ativo nesse processo de desenvolver uma visão crítica sobre essas tecnologias. Olha, aí ele está esgotando o ensino médio. Estará esgotando isso tudo dentro do ensino médio. Dentro do ensino médio. Ou seja, ele tem a opção de evoluir para um aumento da sua capacitação indo para o ensino superior, ou já ir direto no mercado? Boa pergunta. Nós não temos o nosso ensino médio que a gente está propondo não é técnico. Pelo contrário, ele vai formar o aluno muito melhor para o Enem. Seja lá ele qual Enem que vier. Porque ele vai estar aprendendo, ele vai continuar tendo o conhecimento total do ensino médio. E em algumas disciplinas ele vai fazer essa visão de habilidades, inteligência emocional, de empreendedorismo, de marketing digital, de startups, né, de e-commerce, mas ele vai fazer isso integrando através do STEAM. Ele vai levar, e você vai na BNCC, a BNCC está colocando lá nas linguagens, por exemplo, a linguagem digital hoje. Como integrar com a linguagem digital. Ele vai aprender a linguagem digital, mas ele vai embalar isso dentro de um escopo de planejamento, um planejamento associando design thinking, o que a gente chama de design centrado no ser humano, inclusive. Ou seja, ele vai trazer algumas tecnologias da área. É um nome novo para algumas práticas que já existem. O nosso ensino médio, ele vai ser diferenciado por agregar habilidades modernas do mundo da tecnologia 4.0 e metodologias ativas. E fazer uma integração com isso, fazendo que o aluno, no final do curso, ele possa desenvolver um projeto real no mundo digital. Essa que é a ideia. Mas ele vai se preparar para qualquer prova do Enem que vier, porque tem várias possibilidades. Esta é a grande expectativa que a gente está vivendo hoje, é como vai mudar o Enem, né? O Enem, mas qualquer que seja o Enem, esse aluno vai estar preparado. E eu digo para você, tá? Com vantagens. Porque ele vai ser um estudante mais ativo e dar sentido ao que ele está estudando. Esse é que é o grande objetivo do que a gente está pensando lá para trazer para o nosso projeto lá. E desde o infantil, ele já vai se envolver com tecnologia. Nós vamos trazer robótica para o fundamental. Nós já temos inteligência emocional dentro do ensino fundamental. Nós já temos o inglês dentro do ensino fundamental. Quer dizer, nós estamos dando ferramentalizando o nosso ensino, o nosso projeto de educação básica. Nós estamos falando aqui do COB, da educação básica, do que a gente pensa para a educação básica. Né? Ferramentalizando a nossa educação básica para que esse aluno esteja realmente fazendo essa transição para esse mundo digital 4.0. É isso que a gente tem, mas não uma visão tecnicista e empresarial. Isso é que é a grande questão do nosso projeto. Uma visão humana, de pensar o ser humano. Você sabe que lá no Japão não tem mais 4.0, lá é o 5.0. E nós estamos nos baseando um pouco nisso. 5.0 é como fazer as tecnologias 4.0
se direcionarem para o bem-estar do ser humano e de um todo, da sociedade como um todo, e não a sociedade individualista, sabe? E a sociedade capitalista de lucro que a gente está pensando. Claro, ele vai ser empreendedor, vai buscar se realizar profissionalmente, mas ele vai sair desse nosso projeto, lá, dessa nossa formação, com essa visão de ser um empreendedor social, principalmente ambiental, porque a gente fala para os nossos alunos lá, uma das premissas da nossa filosofia lá é o seguinte: vocês agora, os jovens que estão formando, não são mais os jovens que têm que cuidar do meio ambiente. Vocês têm que resgatar o que nós fizemos. Porque até hoje, Eustáquio, essa geração até a nossa, não cuidou do meio ambiente. Sim. Então, esses alunos, nós não temos que prepará-los para cuidar do meio ambiente. Cuidar é muito pouco, não tem... Ou seja, a gente está vendo aí que não adianta cuidar. Feito, né? Nós temos que reparar. Né? Nós temos que cuidar desse aluno, ele tem que sair da escola com a missão: eu vou fazer projeto para rematar, para cuidar dos rios, eu tenho que limpar os rios, eu tenho que reflorestar, eu tenho que cuidar do ar, eu tenho que ver como é que eu vou diminuir a camada de ozônio. Então essa é a ideia, nós estamos formando um design centrado no ser humano, com visão de projeto, de tecnologia e de aprendizado integrando as ciências, para que ele possa realmente ser um transformador. Agradecer muito, Fernando, a sua presença aqui. Grato pela sua presença e parabéns pela iniciativa de se antecipar ao seu tempo. Agradeço imensamente e convido a todos a estarem visitando o nosso colégio, o Colégio COB, que tem a sigla Colégio Brasileiro de Excelência, e que a gente está fazendo esse esforço, essa dedicação, é um sacrifício, é toda uma dedicação, investimento para que a gente dê um passo à frente aí na educação. A presença hoje do educador Fernando Cobb, empresário, empreendedor também. Até já.